como nosso Deus, não há Deus como Jeová. Glória a Jesus, bom dia, paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus para você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM. Bom dia, paz do Senhor, Fran. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, queridos ouvintes, a sua vida, onde você estiver, em volta de você. Que a graça, que a maravilha de Deus, que todas as bênçãos dos céus te alcancem nesta manhã de segunda-feira, em nome de Jesus. Que você seja ricamente abençoado por Deus. Amém? Você crê? Então, recebe essa palavra de bênção para você e fica conosco para você ouvir uma palavra dos céus nesta manhã de segunda-feira que vai falar no seu coração, que vai colocar você de pé, que vai te firmar na fé e vai deixar você mais feliz. Eu creio assim, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel. Cidinha, minha companheira, bom dia para você. A paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos tocar a nossa vida, porque parar, como o Brasil tá parado, não vai adiantar nada, né? Aliás, só vai acumular os nossos problemas. Você sabe que isso aí é um diversionismo. A mídia faz questão de mostrar que tá tudo bem, que o povo tá feliz e tá contente, mas o povo está lá amortizado por essa festa do inferno. E depois, na quarta-feira de cinza, que o povo vai lembrar dos problemas que tem. E outra, você lembra, né, Cidinha, daquele episódio da Band? Foi depois de um carnaval, né? Não era para ter tido carnaval, que era para coisa ficar mais restrita, mas eles fizeram questão de fazer carnaval, para que todo mundo saísse de lá infectado e acontecesse o que aconteceu. Novamente a mesma coisa, e o povo não abre os seus olhos. Mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom e que a verdade liberta, porque Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todos os enganos, de todos os erros, de todo o mal, porque Ele é a verdade e é Ele quem nos liberta de tudo, inclusive das mentiras, né? Principalmente das mentiras que o sistema nos impõe. Mas quando você está em Cristo, você sabe o que é verdade, o que é mentira e qual decisão melhor tomar. Amém? Então vamos seguindo aqui com a nossa programação, porque o tempo urge e Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Até a Baby Consuelo, Baby do Brasil agora, né? Em pleno Carnaval de Salvador, ontem, nesse dia, abre a boca santa dela para falar que Jesus está voltando. Ela ainda deu uma data de 5 a 10, então eu vou ficar no meio termo, vou ficar com 7 anos apenas, que é o que eu acredito, né? Depois daquele incidente lá em Israel, eu acho que o relógio profético, ele disparou, e nós não temos muito tempo mais. Mas em pleno carnaval, ela diz que é pastora, né? Mas é óbvio que ela não estaria lá. Mas quem sou eu para julgar, que vou hoje falar de pessoas improváveis que Deus usa? Não vou julgar. O que eu sei foi que Deus usou a mulher ali para falar que Jesus está voltando. E é claro que no meio daquela multidão, muitos desviados estavam. E se amou, né, Cidinho? Eu também. Eu não julgo a situação dela estar lá. Mas eu acho que foi Deus que levou para dar o último recado para esse povo, né? Porque ele está voltando. E ela disse que voltou a cantar, ela deu o testemunho dela, que foi sob orientação do Senhor. Então, ela foi usada ali. E o mais interessante foi ver a cara da tal da Ivete Sangalo, na hora que ela falou de Jesus. A Ivete Sangalo regalou uns olhos, parece que o demônio entrou na mulher na hora ali, e ela rebateu aquilo que a Baby do Brasil disse. A Baby do Brasil disse, segundo o que eu penso, que nós acreditamos, nós cristãos, ela foi usada por Deus para dar um último recado para essa geração mais perversa. E a outra regalou o olho, cortou a fala, não deixou a Baby terminar de falar direito, e falou que ela não deixaria isso acontecer. E que ela ia macetar o Apocalipse. Meu Deus do céu. Mas Deus está permitindo todas estas coisas diante dos nossos olhos, para que nós venhamos a ver, porque ninguém vai ser tido por inocente naquele dia, porque nós estamos vendo as coisas acontecerem, o joio do trigo se separando assim, ó, diante dos nossos olhos. Deus está permitindo todas estas coisas,
para que a gente venha ver verdadeiramente o que é as trevas, o que é servir as trevas. Amém? E é isso mesmo, Jesus está voltando. Ele está voltando e prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O tempo da bonança está acabando. Mas aqueles que estão em Deus, tempo da graça, né? Que a Bíblia fala, a porta da graça está aberta. Mas aqueles que estão em Deus estão seguros e tranquilos para fazer essa travessia do 6º para o 7º milênio na volta de Jesus. Então, creia que isso é real. Deus usou a Baby do Brasil ali, com muita autoridade, aliás, e eu não vou julgar o fato dela estar lá, talvez Deus tenha levado. Eu não estaria, porque eu não daria conta de ficar no meio daquele povo, mas Deus achou ela para ir lá fazer essa evangelização. E ainda por causa da grande misericórdia do Senhor, né? Ele tem os seus ali no meio que ele quer salvar. Então ele foi lá dar o último recado. E também para nos mostrar quem é quem neste mundo. A outra ficou endemoniada assim, ao vivo, regalou o olho e cortou a fala e falou que não e falou e blasfemou contra Deus ali. Mas preste atenção na vida dessa moça para você saber o que Deus vai fazer. Amém? Porque de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Eu acho que ela falou alguma coisa que não devia, mas vamos deixar na mão de Deus. Amém, queridos? Vamos orar para nós começarmos a nossa programação. Debaixo da mão toda poderosa do Senhor. Pai, nós estamos aqui para glorificar o seu nome, para dizer que o Senhor é bom, que tu és Deus do Apocalipse. E que ninguém vai parar aquilo que o Senhor diz que vai acontecer. Porque a tua palavra é fiel e ela é verdadeira. Ainda que se levantem todos os demônios do inferno, Senhor, nada vai deixar de acontecer de acordo com aquilo que o Senhor planejou nos céus para acontecer neste mundo. Salva-nos, livra-nos, liberta-nos, estende a tua mão de misericórdia sobre nós. Que essa misericórdia nos alcance todas as manhãs, conforme amanhã se amanhece, ó Deus. Como o sol amanheceu neste dia e as suas misericórdias foram renovadas, que elas nos alcance seu povo, alcance aqueles que estão desviados, aqueles, Pai, que estão fora da tua presença. Eu sei que o Senhor nos ama e nos quer para contigo. O Senhor não nos fez para a ira, não nos destinou para a ira, para o inferno, porque destinados para o inferno está o demônio, Satanás e os seus anjos. Que a nossa vida esteja nas tuas mãos guardadas, cobertas pelo sangue precioso lá da cruz, pelo sangue de Jesus. Que a nossa vida esteja protegida de todo mal. Em nome de Jesus, vai ungindo, Pai, as casas, as vidas, que o mal bata em retirada, que ele não nos alcance, ó Deus. Somente a sua mão poderosa esteja sobre nós. Vai nos abençoando, Pai, abrindo os olhos do seu povo, que o tempo está próximo. Em pleno carnaval, lá na Bahia, Salvador, foi dito que o Senhor está voltando e é breve. E nós cremos nesta palavra. Apronta o seu povo, nos ajuda, porque de nós nada podemos, nada conseguimos, nada somos, porque somos pó e cinza apenas. Mas com o Senhor nós podemos muito mais. Com o Senhor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, nós somos mais do que vencedores. Sê conosco e nos ajuda, ó Deus. Cura-nos. Liberta-nos, transforma-nos segundo o teu querer e a tua vontade, segundo a tua palavra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos que a tua mão esteja estendida, que as calamidades passem, que as guerras cessem, ó Deus, e que a agricultura produza alimento. Nós sabemos, ó Deus, que o cavaleiro da fome, Pai, está para ser solto, ou ele já foi solto. Faltará alimento no mundo. E a fome vai atingir milhões de pessoas. Mas eu creio que aqueles que são seus serão guardados. O Senhor há de multiplicar o azeite e a farinha nas nossas casas. E nós não vamos perecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amor, mamosa, sumida. Paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmão, ainda tem essa, né, do cavaleiro da fome, que a agricultura está passando por processos muito terríveis.
inclusive a agricultura do Brasil. A safra deste ano não vai ser tanta. Tá acontecendo algumas coisas, eu ainda não me inteirei de tudo. Quando eu me inteirar, eu falo para os irmãos, para a gente estar orando, porque o cavaleiro da fome tá querendo ser solto aí, né? E que o Senhor nos guarde. Verdadeiramente, nós vamos precisar de viver milagres nestes últimos dias da parte do Senhor. E nós vamos falar hoje uma palavra maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração e eu tinha esquecido. Ele colocou bem na segunda mesmo, depois que eu saí daqui. Eu não sei porquê, qual foi o motivo que Deus me deu essa palavra. Aí eu esqueci. E eu fiquei depois, né? Meu Deus, qual foi a palavra que o Senhor me deu? O Senhor me deu, eu lembro, eu sei que o Senhor me deu. Chego na quinta-feira, na igreja, o pastor pregando, e ele falando uma mensagem, e depois ele mudou e falou de Davi, da valentia de Davi. E aí me veio, né, os valentes de Davi, que foi a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Os valentes de Davi, quem foram esses homens que o Senhor... Não tá muito bom, mas nós estamos aqui, glória a Deus. Fiquem aí, minhas amigas que estavam comigo. Fiquem aí, nós vamos meditar hoje nos valentes de Davi. E tá assim, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, diz assim, capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Aleluia! Glórias a Deus. Queridos, esses valentes de Davi foram homens que se juntaram a Davi quando Davi estava fugindo de Saul, né? O negócio estava tão feio que ele teve que fugir porque Saul queria matá-lo. E aí ele fugiu, foi se esconder nessa caverna. A família dele foi até ele, né? Uma família que parece que não ligava para Davi, mas também não era assim não, né? A família se importava com ele sim, foram até ele. E aí, chegando lá, ele pegou e falou: eu preciso colocar vocês em segurança. Ele foi e colocou o pai e a mãe, né, em segurança, lá com outro rei, com outro país, e voltou e falou assim: quando Deus me falar o que é que ele quer com tudo isso, aí eu venho buscar meus pais novamente. E quando ele estava naquela caverna, fugindo de Saul, apareceram, para se juntar a ele, homens que já viviam ali, fugindo também. Fugindo também. Do quê? De dívidas, de situações difíceis. Homens que tinham desistido da sua vida e foram até Davi. Como é que o Senhor vai falar aqui? E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Queridos, se nós sabemos que o reinado de Davi representa a primeira vinda de Jesus, o que é que nós temos que aprender com isso aqui? Que neste tempo de Jesus, de 2000 anos de história do povo de Deus sobre essa terra com Cristo, nós também que estamos endividados no inferno. Porque não é isso que Paulo fala, que ele cravou na cruz a cédula, a dívida que havia contra nós? Então você, eu também éramos, né? Eu era endividada com o inferno. Mas aí eu fui para a caverna de Adulão, onde o filho de Davi estava ali. E ele teve compaixão de mim e ele pagou a minha dívida. Aleluia! Glórias a Deus! Homens que tinham dívidas, homens endividados, homens de espírito desgostoso, pessoas que já tinham desistido da sua própria vida. Porque segundo consta, naquele tempo Saul não governava mais. O único objetivo de Saul era qual? Perseguir Davi. E o reino estava empobrecendo, o reino estava na mão dos filisteus, vinha constante guerrear e roubar as suas colheitas. Então, meus irmãos,
Porque a vida de Saul era perseguir Davi. Qualquer coisa semelhante com a nossa situação aqui, não é mera coincidência, né? Porque o nosso Saul que está lá em Brasília, não governa. Ele só persegue o Bolsonaro. Ele não governa, ele não faz nada, ele só persegue Bolsonaro. E a mídia o dia inteiro é Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Esquece o homem já governou. Mas não, é aquela perseguição. E por causa disso, o reino estava sendo abandonado de ser gerido ali, né? Ele estava empobrecendo, os inimigos estavam invadindo, e Saul somente usando todo o poder, todas as forças dele como rei para perseguir Davi. Então, esses homens já não aguentavam mais pagar imposto para Saul, eles estavam na mão de agiotas, eles estavam desistindo da própria vida, porque eles abandonaram as suas famílias e foram viver nas montanhas, no meio do deserto, ao Deus dará. Mas Deus enviou ali quem? Davi. Da mesma forma que Deus enviou o seu filho. Deus enviou Davi para aquele lugar. E agora Deus enviou seu filho. Da mesmo jeito que Jesus deixou no céu a sua família, né? Deixou o Pai, o Espírito Santo. E veio, ele desceu da sua glória. Davi também foi lá deixar o pai e a mãe dele. Olha só as semelhanças dessa história, gente. Olha só as semelhanças dessa história. E ele veio e esse povo todo se juntou a ele. E esses homens endividados, esses homens de espírito desgostoso, homens que estavam em aperto. Meus irmãos, somos nós. Deus está falando, olha, vocês que vivem em aperto, passando por situações difíceis, passando por opressões malignas, venham a mim. Venham para a caverna de Adulão. Venham. Davi, o filho de Davi está lá para te ajudar, te transformar, te orientar e te livrar de todo o seu aperto, de todas as suas dívidas e de toda a sua tristeza. Esta é a mensagem que Deus está dando para nós. E se o reinado de Davi significa a primeira vinda de Jesus, nesse tempo todo, irmãos, nós somos esse povo aí, esse povo que Davi se ajuntou aí e transformou esse povo que não era nada, que não era ninguém. Por isso que eu volto lá na história da Baby Consuelo, lá, a Baby do Brasil. Porque esses homens aqui eram improváveis. Eles estavam perdidos, vagando no deserto, vagabundando. Eles tinham abandonado tudo. E Deus os transformou em valentes guerreiros que lutavam até a espada ficar colada na mão como de um. Enfrentavam com uma lança, o cara matou 300 homens de uma vez só. Eles eram fiéis a Davi. Eles foram preparados para lutar e eles eram guerreiros valorosos. Depois, eles foram juntamente com Davi para reinar com Davi. O que eu quero dizer para você? Que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou preparando os guerreiros da última hora. Os guerreiros valorosos para esta última hora. É por isso que eu não vou condenar a Baby Consuelo, não. Pode ser que ela seja uma guerreira de Deus sendo usada com uma arma poderosa, porque na hora que ela abriu aquela boca santa dela lá, demônios foram atingidos. Uma improvável. Certamente que Saul olhava para Davi com esse exército desses homens jogados lá, falava, ele tá ficando doido? Quem é Davi? Quem ele pensa que é com esses mulambentos aí do deserto? Onde é que ele pensa que ele vai? Certamente que eu sou o mais poderoso, eu tenho um exército. Mas Deus capacitou todos esses homens. Assim como Deus vai capacitar a mim e a você para a guerra desses últimos dias. 5 ou 10 anos. Nós precisamos estar capacitados. E como é que nós seremos capacitados? Quando nós nos achegarmos a Jesus. Assim como esses homens se achegaram a Davi. E Davi, olha só aqui. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Irmãos, esses homens aqui permitiu que Davi fosse chefe deles.
eles aceitaram a liderança de Davi. Eles não foram rebeldes, eles não ficaram brigando entre si para ver quem é que ia mandar, não. Eles aceitaram o senhorio de Davi sobre a vida deles. E é isso que o Senhor está querendo de nós nesta manhã. Ele quer que nós aceitemos o senhorio dele, o comando dele sobre as nossas vidas. Para que ele venha nos direcionar, para que ele venha nos capacitar. Jesus também não andava com pessoas que o mundo reprovava. Ele não fez de 12 homens simples, pescadores, humildes, a não ser só o Mateus, né, que era coletor de impostos, então ele já tinha uma posição mais elevadinha, mas o resto não. Ele buscou essas pessoas e transformou essas pessoas em valentes, poderosos diante de Deus, para anunciar a palavra de Deus. Você acha que Deus mudou? Deus não mudou. E da forma como Davi agia aqui, Jesus agiu quando ele veio. E da forma como esses homens estavam, Jesus também nos chegou e falou assim para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com Davi. Quando ele se tornou chefe desses homens, como é que esses homens estavam? Cansados e sobrecarregados. Estando cansados e sobrecarregados, eles foram a Davi, na caverna de Adulão. Eles foram procurar Davi. Assim como eu e você, quando estamos cansados e atribulados, nós vamos a Jesus. Trocar o nosso fardo pesado pelo fardo dele, que é leve. Que é leve, porque ele falou que é leve. Então nós também conseguiremos. Aleluia. E aí ele transforma esses 400 homens em valorosos guerreiros. Como Jesus transformou os seus discípulos e todos aqueles que rodeavam, porque não eram só os 12, ele tinha mais um grupo de 70, e depois a gente via que outras pessoas também estavam pregando, ele foi capacitando todo mundo para essa guerra espiritual que nós vivemos hoje. E ele transforma estes homens que nada eram diante da sociedade em homens valorosos para Deus. Glória a Jesus. Aí depois, eles, assim como Jesus também tinha, né, os discípulos mais aproximados, Pedro, Tiago e João, Davi também ia ter os mesmos homens, 3 também, mais achegados a ele, mais guerreiros, mais assim, mais fiéis a ele, mais juntinho com ele ali, que eram, deixa eu achar aqui o nome deles. Glória a Jesus. Onde que foi que eu marquei o nome dos meninos? O Eleazar, o José, Bibasete, Eleazar e Samar. Esses 3 eram como Pedro, Tiago e João, bem pertinho de Davi. E você sabe o que acontecia também com esses homens, com esses guerreiros valorosos? Eles eram fiéis a Davi. Eles faziam o desejo do coração de Davi, sabia? Teve uma vez que Davi desejou tomar uma água de uma fonte lá em Belém. Só ele desejou e falou, né? Falou sem querer, assim, sei lá. E os guerreiros ouviram, porque Davi falou assim: ai, se eu pudesse tomar a água daquela fonte lá em Belém. Esses 3 homens aqui, eles atravessaram o campo dos filisteus, que estava tomada de filisteu aquilo ali. Eles foram lá na fonte, pegaram água e trouxeram para Davi a água. Quando eles chegaram com a água, Davi falou: meu Deus, eu não posso tomar essa água. Ele jogou a água assim na terra e falou: Deus, eu entrego em sacrifício a ti isso aqui, porque os meus irmãos, os meus guerreiros, eles arriscaram a vida para me trazer essa água aqui. Para você ver o nível de fidelidade desses valentes de Davi. O que nós aprendemos? Que para você ser uma valente valorosa, um valente valoroso na presença de Deus, você precisa ser fiel a Ele. Fazer o desejo do coração de Deus. Qual era o desejo de Davi ali, que está representando Jesus para nós? Tomar uma água da fonte lá de Belém. E o que eles fizeram? Arriscaram a vida para ir lá fazer o desejo do coração de Davi. Porque eles eram fiéis a Davi. Eles obedeciam às ordens que Davi dava. Eles
estavam sempre com Davi. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Davi era rei. Eles sabiam, a notícia corria em Israel, que Davi havia sido ungido rei e que Saul perseguia porque Saul não queria perder o trono. Então, quando eles se juntaram a Davi, é porque eles reconheciam o reinado de Davi e também eles estavam se juntando a Davi para preparar o exército para Davi, para que Davi pudesse reinar. Aí eu entendo que Jesus vem vindo aí, para ter o reinado de paz, né, irmã Moza? Esse reinado de paz que Jesus vem vindo aí, segundo a Baby Consuelo, de 5 a 10 anos, eu acho uns 7. Queira Deus que não seja antes, né? Ou que tomara que Deus apresse isso aí, sei lá. Se nós tivermos essa consciência desses valentes, valorosos, nós temos a consciência que nós precisamos estar com Cristo, batalhando aqui agora, vencendo os filisteus aqui agora, vencendo os amonitas aqui agora, vencendo esses demônios aqui agora, para que nós possamos estar introduzindo o nosso rei no trono em Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus, você quer fazer parte desse povo que está esperando Cristo voltar e que vai introduzi-lo no reinado em Jerusalém, junto com ele, você precisa fazer parte desses valentes aqui. Porque são eles que vão entronizar Davi no trono. Aleluia, glórias a Deus, somos nós, queridos. Nós, aqueles que Jesus escolheu, aqueles que não tinham nada, mas Jesus viu algo em nós, como Davi viu algo naqueles homens, e nós seremos capacitados para lutar por esse reino, e nós vamos estar com Cristo quando ele for entronizado para reinar em Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Olha que história maravilhosa. Eu não falo para você, você quer uma história maravilhosa, uma história de ação, uma história de amor, você quer tudo, você tem na Bíblia. Você não precisa ficar perdendo o seu tempo com as novelas imorais da televisão. Você vai para a Bíblia e vai achar coisas maravilhosas. Aí Davi viu algo nesses homens que ninguém via. E nós estaremos também agora, nós estamos agora neste mundo lutando, também não estamos? Defendendo. Teve o Samar, um desses guerreiros chamado Samar, ele tinha uma pequena rocinha de lentilha e os filisteus vieram, e os filisteus quiseram roubar essa colheita toda dele. Ele falou, não, na minha terra você não vai roubar nada. E ele ficou ali sozinho diante da terra de lentilha dele e matou 300 filisteus de uma só vez, defendendo o que era dele. Porque ele havia sido capacitado por Davi. Ele havia sido capacitado lá na caverna de Adulão. Ele havia sido escolhido. Davi viu algo nele que ninguém via. E agora ele está fazendo jus àquilo que Deus deu para ele. Lutando com toda a sua força, com a espada na mão, até vencer e não entregar a sua roça de lentilha. É o que nós temos que fazer. O reinado de Davi não foi um reinado de luta? Era só Davi que lutava? Não. Um desses valentes dele aqui matou, foram 2 gigantes. Foram 2 gigantes que ele matou. O reinado de Davi é um reinado de luta, irmão. Então nós estamos no tempo da luta. Não existe essa de descansar numa rede e ficar esperando as coisas acontecerem. Não é luta todos os dias, como Davi lutou junto com os seus valentes. Davi matava urso, matou leão e urso. Davi matou gigante, continuou lutando, e os seus homens, guerreiros valorosos que ele escolheu, que se sujeitou a ele, também lutavam e defendiam o que era deles. Tudo isso para quê? Para fortalecer o reinado de Davi. Por que eles faziam isso? Porque eles entendiam que Davi era rei e que Davi seria entronizado no trono. Então, a luta, ela tinha um objetivo maior. Eu não luto só porque eu sou egoísta e eu quero que a minha vida fique feliz, para que eu fique contente, sorridente. Não, eu luto porque eu creio no reino de Deus. Porque eu creio que Jesus vai voltar. Eu luto porque eu quero entronizar esse rei nessa terra. Eu quero que ele venha. Então eu faço parte desse exército que Jesus escolheu para lutar. Aleluia!
porque por um bem muito maior, porque lutando aqui na minha luta diária da minha vida, para tirar da mão de Satanás a minha família, as minhas coisas, eu também estou lutando num âmbito maior, que é para o reino de Deus, que é para que o meu rei seja entronizado nesta terra. Aleluia. Esse era o objetivo maior dos valentes de Davi. E o mais importante de tudo, como que eles eram, nunca vamos esquecer. Porque isso é a descrição da nossa vida. Como que eles eram? Homens que viviam em aperto, endividados e de espírito desgostoso. É esse tipo de gente que Jesus está escolhendo. E ele vai capacitar. E aí eles se transformaram nos valentes de Davi. Tinha esses 3 que ficavam mais perto de Davi, e tinha mais 30 ou 40, depende, dos mais conhecidos, que a Bíblia até dá o nome deles. Mas ao todo era muita gente, 400. E 400 é um número bem marcante na Bíblia, né, irmã Moza? Eu só esqueci de pesquisar o que é, mas tem significado aí. Entendeu? E o mais engraçado disso tudo é que enquanto Davi estava lá na caverna de Adulão, fugindo de Saul, ele escreve o Salmo 140, 142, não sei, clamando a Deus: Deus, eu não aguento mais essa perseguição, olha, o meu inimigo está no meu encalço, Senhor, me ajuda, faz alguma coisa. E o que Deus faz? Deus manda esse povo lá para ajudá-lo. Olha só, se Davi não tivesse fé, Davi ia olhar para ele e falar: Deus, eu acho que o Senhor enganou. Como assim? Eu peço ajuda e o Senhor me manda essa renca de gente que não vale nada. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Ele via o que ninguém via. Quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, defendendo as ovelhas do urso e do leão, ele olhava aqui e ele falava: nossa, se eu, que sou eu, pequenininho aqui, estou defendendo as ovelhas do meu pai, dos ursos e dos leões, o que dirá que Deus não faz com a minha vida? Eu que sou ovelha do pasto desse sumo pastor. Né? Então ele conseguia ver Deus em todos os detalhes. E na hora que esses homens se achegaram a ele, ele não questionou Deus. Ele sabia que era um trabalhar de Deus na vida dele para ajudá-lo a fugir de Davi, de Saul, a vencer Saul de alguma forma. Porque ele disse, né, quando ele foi lá levar os pais: cuida deles aqui até que eu saiba o que o Senhor quer comigo. E depois que acalmou, ele foi lá e buscou os pais. Por quê? Por causa da fé. Mas no primeiro momento, ele está lá, vamos lá ler, eu acho que é o Salmo 140. 140, 139, 140 ou 142. Aqui, ó. 142. Ah, não, é o 140 mesmo. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram empurrar os meus passos. E ele vai falando, né, nesse salmo aqui, falando de Saul. Aí Deus resolve o problema dele como? Mandando esses homens para ele. É só pela fé que ele poderia entender que era a ajuda que Deus estava mandando para ele. Ele poderia falar: o que eu vou fazer com esses homens? Esses caras não sabem nada. Não é isso que eu quero para mim. Mas ele obedeceu também, porque Davi também era obediente. Ele obedeceu a Deus, ele entendeu o mistério de Deus ali e foi ajudar esse povo, ser chefe sobre eles e transformá-los em valorosos guerreiros de Deus. É isso que Deus está procurando, porque hoje, queridos, né, minhas irmãs queridas, nesses últimos dias, Deus está procurando verdadeiros, valentes, valorosos para lutar nesta guerra espiritual que nós estamos vivendo. Que cada uma de nós sejamos capacitados, como estes homens foram capacitados diante do Senhor, para lutar, para defender o que é seu e para, principalmente, defender o reino. A nossa visão precisa ser ampliada. Nós estamos aqui para lutar, para defender o reino, porque o nosso rei vai ser entronizado neste reino e nós queremos estar perto dele, reinando com ele. Você não vai querer reinar com Deus, com Cristo, né, de Jerusalém, né, sobre essa terra, durante 1000 anos, um reinado de paz, conforme está profetizado, pelo menos lá em Isaías?
Você sabe que depois todos esses guerreiros aqui foram com Davi para o reinado, foram chefes do seu exército, participaram do seu governo, foram os seus ministros. Aleluia! E não é à toa também que a Bíblia fala que nós somos ministros de Deus também. Aleluia, eles foram os ministros do Senhor. Você quer estar perto de Jesus? Então, faça a sua parte agora. Venha se alistar nesse grande exército de Jesus. Ele conta com você. Ah, mas quem sou eu? Pergunta para aqueles homens lá quem eram eles. Quem eles eram mesmo? Vou ler de novo, porque até a gente entender o que é que Deus faz. Aleluia. Homens que viviam em aperto, endividados, homens de espírito desgostoso. Tinha até homem aqui com depressão, mas isso não foi nada diante daquilo que Deus tinha para fazer com aqueles homens. Ele tirou todos esses problemas e transformou aqueles improváveis em guerreiros valorosos. Guerreiros que lutavam até a espada ficar grudada na mão. Lutava até a espada, de tanto sangue de inimigo que ele matou ali, né? Virou uma cola ali na mão dele. Ainda que ele quisesse tirar a espada da mão, ele não tinha mais como tirar a espada, porque a espada já estava grudada. Lute, ore, persevere, leia a palavra, até que ela não saia mais de você. Até que ela grude em você. Ainda que você queira voltar, não vai ter nem como, porque a espada já está grudada, a palavra já está gravada no teu coração, e você não pode mais retornar, você não pode mais voltar, porque nessa guerra, a Bíblia diz que aquele que põe a mão do arado e olha para trás, ele não é digno de entrar no céu. Então prossiga, lute, faça como esses guerreiros, eles defendiam a terra de Israel, dos filisteus e de todos os inimigos que apareciam, e eles defendiam o reinado de Davi. Eles criam que Davi era rei. Eles queriam estar com aquele homem no reinado. Então tenha essa firmeza no teu coração. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. A gente canta os hinos, mas depois não quer viver, né? Mas é isso aí. Tenha lealdade, tenha fidelidade. Realize o desejo do coração do seu Deus. Realize. E sabe que quando Davi pega aquela água e joga e fala, Deus, eles iam perder a vida fazendo isso. Eu acredito assim e fiquei pensando que Jesus não quer que ninguém morra, não. Ele não quer que ninguém morra. Olha como Davi se preocupou com a vida dos guerreiros dele. Falou, Deus, eles poderiam ter morrido. Jesus está lá. Fala, Deus, eu não quero que você morra. Eu não quero que você morra. Você não vai morrer. Eu não estou aqui, eu não vim aqui para te matar. Eu vim aqui para te trazer vida, e vida com abundância, né? Vamos ver lá Hebreus 12:1. Tem uma palavra em Hebreus 12:1 para a gente meditar com relação a isso aqui também. Quer ver? Cadê o Hebreus aqui? Hebreus, cadê você, Hebreus? Aqui, Hebreus 12:1. Olha aqui o que o autor de Hebreus fala. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Portanto, deixe todo o embaraço. Esquece tudo e vai lutar com Jesus Cristo, pelo reino de Deus que se aproxima. Aleluia! Glórias a Deus, irmãos, olha que palavra maravilhosa. Deus está preparando nesses últimos dias um grande exército. Só que conforme já foi falado aqui, que eu já falei, é para aquele que quer obedecer Jesus. É para aquele que se submete ao senhorio dele. Como esses homens, eu fiquei impressionada lendo essa história. Depois você medita mais na sua casa.
como que eles se submetiam a Davi. Depois lá no reino deu problema, óbvio. Mas nesse tempo aqui, eles se submeteram a Davi de uma tal forma. Eles amavam Davi. E eles lutavam. E eles guerreavam. Até a espada ficar grudada na mão. Eles lutavam. Matavam os gigantes. Eles foram... Jesus não falou assim, vocês farão muito mais, farão obras maiores que essas. Olha aí o exemplo de Davi. Davi matou um gigante, um guerreiro dele foi e matou 2. Né? Porque Jesus falou, nós faremos obras maiores. Nós estamos ainda para viver, né? Estamos ainda aí esperando esse milagre, mas que cada um de nós sejamos capacitados nessa manhã, de acordo com a palavra de Deus, para recebermos a unção do Senhor, a capacitação do Senhor nesses últimos dias, onde o poço do abismo parece que vai, se não foi solto ainda, daqui a pouco será, né? Os demônios invadirão a terra. E nós vamos ter que lutar. Então, venha para a caverna de Adulão. Entre aí e receba a instrução do Espírito Santo, receba a instrução do Senhor Jesus, que Ele vai te capacitar para essa guerra. E melhor de tudo, nós estaremos com Ele no reinado. Aleluia. Glórias a Deus, ministros do Senhor, aqueles guerreiros que estavam bem perto dele em todo o tempo. Em nome de Jesus. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui novamente com mais uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Que a capacitação do Senhor venha sobre ti e que você possa enfrentar todos os demônios que aparecerem e que você entenda que você está lutando não é só por você, é por um reino. É para o reino da luz. É para que o reino da luz cresça e que o reino das trevas seja acuado. Em nome de Jesus. O Brasil está sob o domínio do império das trevas esses dias, né? Mas nós estamos aqui falando que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor e que ninguém vai macetar o Apocalipse, não, que nós vamos viver o Apocalipse, sim, porque está escrito, e aqueles que são de Deus serão guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Não teremos medo de nada, porque maior é aquele que está conosco do que os demônios que estão no mundo, maior do que o demônio que falou na boca daquela cantora lá. Em nome de Jesus, seja tudo repreendido em nome de Jesus. Amém? Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem estaremos aqui. Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.